Muito bem, quero que você hoje abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Glória a Deus. Capítulo de número 12. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Capítulo de número 12. E eu quero destacar dos versículos 1 até o verso de número 8. Amém? Graças a Deus. Versículo 1 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Verso 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Verso 6. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse então Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Diga graças a Deus. Continuando falando sobre vida abundante, hoje eu quero falar sobre Deus. Ele recompensa toda a generosidade. Deus é um Deus que recompensa todo ato de generosidade. Para que você, se você tiver alguma dificuldade na linguagem e na linha que nós estamos trabalhando, eu volto a dizer, é importante assistir os outros conteúdos. Pois bem, nós nunca iremos perder no exercício da generosidade. Escreva isso. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ver o que todo mundo vê. Mas quando você faz, quando você se move, quando você faz o que ninguém faz, porque você ultrapassa e alcança níveis altos de generosidade, você merece ver o que ninguém nunca viu. E Deus é um Deus que gosta e sabe recompensar generosidade. Qualquer expressão de generosidade vale, muito mais aquela que você tem, usa, pratica e envolve nesse ato de generosidade servir a Deus. Ele é recompensador. Deus não é só Deus não só recompensa a generosidade, como para nos dar o exemplo, ele vai além da generosidade. E quando alguém tentou explicar o que significa Deus ir além da generosidade, usou uma expressão, uma palavra extravagante. Deus é um Deus extravagante em generosidade. Como que eu consigo dimensionar isso? É só você tentar medir o amor dele por você. Isso é ser extravagante. Isso é te amar muito além do que você e eu poderíamos imaginar.
Então Deus é um Deus extravagante, extravagante em generosidade. A medida da sua extravagância acontece pelo amor, pela forma com que Ele nos ama, independente das circunstâncias, independente das condições. O texto que eu li, que é muito conhecido, Jesus está sendo ungido na cidade de Betânia. Eu estou nessa versão de João, no capítulo 12, eu gosto desse momento aqui em particular. E esse texto aqui, há dois personagens que se destacam aqui. E mais do que o destaque do personagem propriamente dito, o que mais ressalta no texto é o coração destes personagens. E eu acho interessante que a Bíblia lança luz sobre momentos de Jesus com os seus discípulos, com as pessoas. E a gente para e diz, por que isso é relevante aqui? Por que esse assunto ganhou essa importância? Nós temos duas pessoas aqui, dois personagens aqui, que permitem-se que o seu coração transborde. E esses dois personagens que eu me refiro, um é Maria e o outro é Judas. E não só eles sobressaem no texto, como o coração deles aparece no texto. Eu encontro aqui o coração de Maria e eu encontro aqui o coração de Judas. De um lado, eu encontro o coração de Maria transbordando em generosidade. Do outro lado, eu encontro o coração de Judas transbordando em egoísmo. Bom, se isso é forte, forte vem o que eu vou falar agora. E ambos serviam a Jesus. Vou construir a ideia de novo para te ajudar. Lembra quando eu falo que é melhor frequentar a igreja do irmão fulano do que a igreja de Jesus? Pregar na igreja do irmão fulano é bom, prega na igreja de Jesus. Olha o pastor Jesus falando. Olha a experiência dele. Existem corações distintos que me seguem. Porém, existem corações generosos e existem corações egoístas. E os dois acreditam que me seguem. É isso que o texto está nos dizendo. Maria aqui, no exercício da sua generosidade, ela ofereceu ao Senhor, em atitude de adoração, uma adoração em nível extravagante. Então, consciente ou inconscientemente, o nível de generosidade, gratidão, reconhecimento, atingiu o nível da extravagância de Deus. Então houve um match, houve uma conexão rápida com o coração de Deus. A importância e o valor deste óleo que ela usa aqui, se ela tivesse derramado uma gota, já seria precioso. Se ela tivesse derramado metade do vaso, já seria precioso. Mas ela vai além, ela é extravagante. Ela derrama o vaso todo, sabendo que uma vez fora do frasco, fora do pote, não poderia mais ser usado. Então ela não se importou, ela foi extravagante. E a sua atitude de adoração, e você sabe que o conteúdo, o valor daquele vaso, quando ele derrama, e Judas, conseguiu avaliar o vaso pelo cheiro. Ele sentiu o cheiro do óleo, do perfume. E ele diz, isso é unguento. Caiu muito ou caiu pouco? Ela derrubou o vidro todo. Todo? Qual o tamanho do vaso? Mais ou menos assim. Fez a conta na cabeça rapidinho. Isso é 1 ano de trabalho. Isso é 1 ano de trabalho. Ele sentiu pelo cheiro. Isso é nardo. E é puro. Caiu muito ou pouco? Ela acabou de derrubar tudo. E para não ter dúvida e pôr de volta, ela quebra o vaso. Ah, tem alguém aí, gente? Para que ela não fosse tentada a duvidar do seu ato de generosidade, ela quebra o vaso.
para não correr o risco de tentar juntar e pôr de volta. Oh, meu Deus. A Bíblia nos mostra que ela é generosa, ela é mais do que generosa, ela é extravagante, ela derrama tudo, sem se importar se aquilo ia poder ser recuperado, pelo menos um pouco, por algum momento, por algum dia, em algum momento. Bom, aí, duas perguntas, enquanto você vai construindo o raciocínio, e eu estou falando numa cadência mais controlada, para que você entenda bem o que o Senhor derramou no meu coração nessa tarde. Há duas perguntas que surgem aqui. Primeiro, quando ela derrama o vaso, ou quando ela derrama o perfume, quebrando o vaso e tudo é derramado, Judas reage. Ela tem uma reação de generosidade, Judas tem uma reação de egoísmo. E ele reage dizendo, isso é um desperdício. Nós poderíamos ter vendido isso e ajudado muita gente pobre. Então, pelo menos duas perguntas eu fiz aqui hoje à tarde. Primeiro, por que, embora esteja claro, mas para ajudar a gente a construir esse raciocínio, por que ela fez isso? Por que ela derramou tanto? Por que ela derramou tudo? Segunda pergunta, e por que isso incomodou tanto a Judas? Não era da conta dele, não era dele, o perfume não pertencia a ele, não era da alçada dele. Você percebeu que às vezes a sua extravagância em servir e amar a Deus sempre incomoda alguém? Sua vida não é dele, suas lutas não pertencem a ele, não é ele ou ela que paga as suas contas, mas a sua atitude em amar ao Senhor de forma extravagante sempre incomoda alguém. Todo o incômodo que alguém pode sentir em relação à adoração da vida do outro é porque tem um coração egoísta. E curiosamente, servindo a Jesus. Tem alguém aí? Bom, fica claro aqui nessa experiência, e quando eu ressalto servir a Jesus, porque eu entendo que o ambiente onde Jesus está será frequentado por essas duas pessoas, ou por esses corações. Aonde houver um transbordar de generosidade, sempre haverá um transbordar de egoísmo tentando frustrar o ambiente da generosidade. Tem certeza que você vai fazer isso? Para que tanta devoção? Para que tanta fé? Para que tanto envolvimento? Para que tanto compromisso? Para que tudo isso? Fique tranquilo, sempre que houver um transbordar extravagante de presença de Deus, alegria, generosidade, adoração, haverá alguém para achar que aquilo é demais. Ou para achar que aquilo poderia ser melhor aproveitado em um outro formato. E isso está acontecendo aqui com Judas. Então, se as pessoas que seguem a Jesus podem segui-lo com um coração generoso e com um coração egoísta, cabe aqui a nós uma reflexão. E é importante que a gente faça isso com toda a humildade. Pergunte ao seu coração. Pergunte a você, no seu interior. O que é que eu sou de fato? Eu sou generoso? Ou eu sou egoísta? Qual desses dois sentimentos estão no controle, na supremacia da minha vida? Qual é a minha reação quando eu vejo o outro, quando eu percebo que no outro há uma expressão de adoração, de serviço, de entrega? Por que isso me incomoda? Porque isso me faz ser um avaliador da situação, achando que eu teria o direito de dar o destino, ou de ser a fonte de controle sobre aquele gesto de generosidade extravagante. Cabe esta pergunta. O que tem sido o meu coração, o que tem dominado o meu coração? Olha que coisa interessante. O versículo 6 diz assim: ora, no versículo 5, Judas, olha a atitude egoísta. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres?
E continua, olha o versículo 6. E ele disse isso porque essa é a verdade por trás do coração egoísta. Porque ele disse isso, não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque não passava de um ladrão. A bolsa do dinheiro, das finanças, ficava com ele. E dali ele tirava o que era lançado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Judas, olha o egoísta como ele se constrói. Ele nunca se importou com os pobres. Ele nunca se importou de fato com aquela situação. A Bíblia diz que ele era ladrão. Ele fingia pensar nos outros. Ele fingia se importar com os outros, mas ele não pensava em ninguém mais. Ele só pensava nele mesmo. Mas ele aparece como um juiz da situação. E essa atitude de Judas é um artifício muito conhecido até nos dias de hoje, aonde a impressão é o que importa. E é por isso que para algumas pessoas chega a dar um frio na espinha, chega a dar um frio nos braços, chega a dar uma sensação ruim, porque parece que a gente está falando de algo muito familiar. Sim, algo muito familiar. Ou somos generosos e extravagantes, ou somos egoístas. Porque é uma lição triste aqui. É muito mais fácil para um cristão, perto de Jesus, agir como Judas, do que como Maria. Porque você precisa estar mergulhado em uma profundidade de gratidão sem precedentes. Se o seu reconhecimento do que Ele é para você for raso, a sua predisposição ao egoísmo é muito grande. Essa é a pergunta que eu sempre fiz por muitas igrejas que passei pregando. Por que eu vi algumas igrejas tão profundamente mergulhadas na presença de Deus e outros ambientes tão frios, tão longe, tão cheios da razão? E eu disse, Espírito Santo, por que a gente fala da mesma palavra para tanta gente e uns reagem de uma forma tão viva e tão generosa e tão extravagante e outros não? E o Espírito Santo me disse certa vez de uma forma clara, Ben-Hur, quanto mais profundo a pessoa for na graça de Deus e em reconhecimento de gratidão, muito maior será a sua expressão extravagante de adoração. Então tem gente que é meio raso, ele olha e fala assim, olha, Jesus, era sua obrigação me salvar, porque eu combino com esse negócio. Então ele acha que é uma coisa que ele merecia. Uma predisposição para ser egoísta. E isso é uma triste realidade. E o mais triste ainda é porque Judas estava seguindo a Jesus. Só que o egoísta, ele é exatamente assim. Ele segue pelo interesse. Ele segue porque ele achava que Jesus poderia lhe beneficiar de alguma forma. Judas era membro do partido dos zelotes, dos zelotas. E eram adversários, pelo menos acreditavam em potencial. Serem adversários era oposição aos romanos. Então Judas tinha em mente, provavelmente, se eu continuar seguindo ele, ele vai arrumar um cargo para mim de confiança, ele vai arrumar para mim um lugarzinho bom, a hora que o reino dele tomar Roma. Porque todo egoísta, sua relação é sempre por interesse. Sempre por interesse. Judas só seguia Jesus porque no coração dele estava o seguinte: vamos ver o que eu vou ganhar com isso. Ah, gente, pelo amor de Deus. Você tem um homem revolucionando o seu tempo com uma palavra libertadora, com um evangelho transformador, agregando as pessoas, revolucionando a maneira de pensar. Vinho novo daquela época. Jesus era o vinho novo do seu tempo.
Jesus era o novo de Deus para aquela geração. Começou a reconstruir, trazer as pessoas, manifestar o favor de Deus. Alguns apareciam para dizer, vou com ele, mas com essa intenção, deixa eu ver o que eu ganho nisso. Egoísta. Egoísta. Esse era o sentimento do coração de Judas. Vamos ver em que eu posso ser beneficiado. E com o passar dos dias vai ficando claro que essa relação de Judas, o que ele esperava de Jesus, quando ele percebe que Jesus não vai realizando as coisas que ele espera, do jeito que ele espera, ele vai ficando triste. E ele começa a fazer comentáriozinhos absurdos a respeito de Jesus até traí-lo. Esse era Judas. Ainda bem que entre nós não tem ninguém assim. Amém, meus irmãos? Porque se Judas seguia Jesus para traí-lo de forma egoísta e o seguia a Jesus. Existem muitas pessoas que até hoje o seu relacionamento com Deus se baseia única e exclusivamente nisso. Vamos ver o que eu vou ganhar com isso. E quando eles descobrem, percebem que Deus os decepcionou, que Deus os frustrou. Porque nós temos uma necessidade de autoafirmar promessa. Isso é desesperador. É como se Deus fosse manco, é como se Deus fosse cego de um olho, surdo de um ouvido, manco de uma perna, fraco de um braço. É como se Deus fosse dúbio, como se Deus fosse volúvel, como se Deus fosse mau caráter, como se Deus fosse manipulador. Eu já falei aqui em outras reuniões, em outros ambientes de séries. Por exemplo, no Father's Heart. Como que você sabe que você está tendo uma visão de Deus? Como você sabe que a voz que você está ouvindo é a voz de Deus? Como que você sabe se o que você está recebendo por revelação, se o toque, se a visão, se o que você ouve, se o que está vindo à sua mente como entendimento, como é que você sabe que é de Deus? É simples. Com toda a sua capacidade de consciência mental, de construir raciocínio, como que você sabe que é de Deus? Quando aquilo que você está vendo, aquilo que você está entendendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está espiritualmente percebendo, você, naturalmente, seria incapaz de produzir aquilo. Esse é o sinal que é Deus. Porque se for um evento da sua capacidade de construir a ideia, porque é aqui que entra a frustração das promessas. Deus te fez uma promessa. A minha promessa de estar aqui nos Estados Unidos aconteceu quando eu tinha 3 anos de casado, não podia ter filhos, o útero da minha esposa era um útero de criança e não cresceu, e eu não podia ter filhos. Isso vai fazer 30 anos. Se eu tivesse naquele dia dado um jeito de entrar nesse país, rompendo os muros e criando e implantando e abrindo igreja e fazendo e gritando e se movendo e dizendo, não, eu tenho que fazer isso porque Deus me mandou fazer, porque é isso que frustra as pessoas no espírito do egoísmo. Se você acha que Deus demora, você faz por sua conta e risco, e tudo aquilo que você faz por sua conta e risco é mal feito. É por isso que você se frustra no final. É por isso que se frustra no final. Aqui vem todas as vezes que você tem que ficar explicando demais que é a promessa de Deus para você, todas as vezes que você precisa ficar falando em nome de Deus para te defender, foi você quem deu o passo, não foi Deus quem te colocou. É simples, isso é discernimento bíblico. Se você tem que ficar explicando para todo mundo, estou indo porque Deus me deu, estou indo porque Deus me chamou, estou indo porque Deus tem que fazer, por isso que eu estou indo, porque Deus tem que fazer. Se você tiver que explicar demais porque Deus tem que fazer, não era o lugar, nem o tempo e nem a hora. Porque se Deus falou, irmãos, é melhor um dia
na vontade de Deus do que 50 segundo a sua cabeça. E tendo que todo tempo explicar que é Deus. Ué, meu irmão, você está aqui ainda? Mas Deus não falou contigo? É, porque é Deus, porque é Deus, porque é Deus, porque é Deus, porque é Deus. Você está tendo que explicar Deus, irmão. Quando foi que eu precisei explicar Deus? Então, se eu tenho que explicar Deus, olha a estupidez de Judas. Ele nem sequer considera Jesus que recebia do unguento derramado. Ele faz de conta que Jesus não está no ambiente, que Jesus não está na sala, que ele é um qualquer. Ele nem se refere a ele, ele fala de forma genérica, pensando somente nele, egoísta, decepcionadinho, porque ele não estava tendo o benefício que ele achou que teria caminhando com Jesus. Então ele começa a colocar as asinhas de fora. Eu teria feito isso aqui diferente. Eu teria vendido isso aqui e dado aos pobres, porque nós temos que ajudar os pobres. Ladrão, egoísta, traidor. Fala como se Deus não estivesse na sala. Fala como se Deus não estivesse no ambiente. Fala como se Deus não estivesse vendo, ignorando o fato dele ser Deus. Aí se irritam, vão para onde? Vão embora da igreja, abandonam o ministério. Não, eu preciso. Estão egoístas, não levando em conta que Deus é suficientemente capaz para cumprir. E aí quando eu olho para Judas, eu começo a aprender. O egoísta, ele não se importa com nada. A sua natureza egoísta só se importa consigo mesmo. Eu preciso tomar partido para que saibam que eu estou aqui. Só se importa com ele mesmo. O egoísta, ele é capaz de trair o seu particular amigo, se ele entender que ele vai conseguir o que ele quer. Se for preciso trair meu amigo, eu vou fazer o que for preciso, porque eu vou conseguir o que eu quero. Toda pessoa egoísta arruma 1001 motivos para não ser generoso segundo o coração de Deus. E por que causa estranheza quando a gente ouve isso? Porque isso está presente até nos dias de hoje. Pastor Dival, olha as palavras de Judas. Você vai gastar isso. Para quem Jesus disse, ela se antecipou na minha morte. Isso tem a ver comigo. Ele ignora a pessoa de Jesus. As palavras dele estão dizendo, você vai gastar isso aí com Jesus? Você vai gastar isso aí com ele. Isso aí eu pensei que tinha governo, rapaz. Você é fraco. Com esses camaradas a gente não controla Roma nunca. Por que o coração de Judas estava assim? Porque já estava negociando entregar a Jesus. Nos bastidores, Judas estava dizendo, não vale a pena gastar com ele. Ele vai morrer já já. Traidor imundo. Traidor imundo. Você vai investir isso aí com Jesus? Você vai fazer isso por Jesus? Vamos fazer isso aí gerar muito mais dinheiro. Vamos fazer isso aí, vamos fazer disso aí uma obra social muito mais relevante, muito mais significativa. E é aqui, meu irmão. Ai, meu Deus. Quem é que deu a bolsa de dinheiro para Judas? Quem é que chegou para Judas e disse, cuida do investimento do nosso ministério? Jesus. Jesus deu a bolsa para Judas. Jesus sabia do mau caratismo e do egoísmo de Judas? Sabia. Então quer dizer que Jesus, Deus, armaram uma armadilha para Judas? Não. Esse é o modus operandi de Deus. Quando Deus quer que você cresça, quando Deus quer que você evolua, Ele coloca na sua mão o motivo da sua fraqueza. Ele coloca diante de você aquilo que pode destruir a sua vida. Ele coloca diante de você e diz,
todas as coisas me convêm, me são lícitas, mas nem tudo me convém. E existem cargas, e pesos, e tribulações, que você vai ter que enfrentar por culpa e responsabilidade sua, mas nenhuma é tão grande que lhe deixarei sozinho para que você não vença elas. Mas eu preciso, no processo de crescimento, te dar a oportunidade de crescer no teu pior lado. No teu pior lado. Senhor, temos aqui uma caixa de contribuição. Algumas mulheres, esposas de promotores e juízes, representantes da república, e esposos de grandes fazendeiros, querem ofertar no ministério. Como é que a gente controla isso? Dá para Judas. Entrega para Judas. Deixa que ele cuide da bolsa. Deixa que ele cuide da bolsa. Isso é uma das lições que eu aprendi na minha transição de adolescência para a juventude. Judas tinha uma fraqueza. A sua fraqueza era por dinheiro e prestígio. Ele tinha necessidade de supervalorizar sua vocação. Ele tinha necessidade de ser reconhecido, de autoafirmação. Quando Deus quer que você cresça com autoridade numa área, Ele vai te dar responsabilidades sobre o pior lado da sua vida. Ele vai colocar você de frente com a pior versão do que você é. E vai dizer para você: aprenda a vencer isso. Aprenda a vencer isso. Porque se você não passar por isso, a única coisa que te resta é uma forca. Então aprenda a vencer isso. Então Deus estava no processo, na verdade, de ensiná-lo a crescer. Isso não era uma armadilha. Era a forma de Deus prepará-lo no caminho do êxito, no caminho do sucesso, no caminho da autoridade que ele podia conquistar. Porque a única maneira que nós recebemos de Deus para termos êxitos em Deus, no ministério, na chamada, no propósito de Deus, é quando nós somos confrontados nas nossas fraquezas e desafiados a superá-las. Por isso, tentações são permitidas. Todas as vezes que Deus nos dá responsabilidade em áreas que envolvem a nossa fraqueza, Ele está nos conduzindo ao processo de crescimento e formação de autoridade necessária que a gente vai precisar lá na frente. É assim que Deus trabalha. Aleluia. Ai, tem alguém aí, gente? Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 10, e no versículo de número 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. São coisas que você arrumou para a sua vida. Mas escute, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará um escape para que possais suportar. Deus está dizendo: eu quero que você cresça nesse ambiente de vergonha e dor, e que você supere, e que você cresça, e que você erga a cabeça e tenha autoridade sobre essa área. Por isso que eu estou me movendo aí. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. Segundo esta palavra, aqueles que são chamados com propósito e caminham escondido em Deus, segundo esta palavra, você nunca enfrentará tamanha oposição ou tentação capaz de não resistir. Porque fiel é Deus. Fiel é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está nos ajudando a nos transformar em áreas importantes, a passar por tentações com cabeça erguida e dizer: eu sei que sou tão humano quanto, mas até aqui me ajudou o Senhor. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Até aqui me ajudou o Senhor. Oh, você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Foi por essa razão que Jesus deu a um ladrão a oportunidade de cuidar da sua conta e dos seus investimentos ministeriais.
A Bíblia diz, era um ladrão. E Jesus sabia que era um ladrão. E para esse ladrão, ele deu o seu investimento ministerial. Cuida aí. Jesus estava dizendo, vou te dar uma oportunidade para você vencer o egoísmo, Judas. Vou te dar uma oportunidade de você se libertar do diabo que vai possuir sua mente, rapaz. Vou te dar uma oportunidade para você ser livre da forca. Cuida da bolsa. Mas Judas não fez isso. Ele realmente cedeu e traiu a Jesus. Agora, olha de novo comigo lá, por favor, no Evangelho de João. Tem alguém aí, gente? Aleluia. Volte lá no capítulo 12 e vamos destacar 2 versículos em particular. Diz assim, versículos 5 e 6, ele está em crise, ele avalia o perfume, ele questiona sobre os pobres, ele acha que tinha um recurso melhor do que investir em Jesus. E quando nós avançamos lá em Coríntios, eu quero que você volte um pouquinho atrás, versículos 11 e 12. Ora, todas estas coisas lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. 1 Coríntios 10, 11. Para quem já são chegados os fins dos dias. Eu quero que você entenda a importância do assunto que Jesus traz. Aquele, pois, que cuidar estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. Agora, observe o seguinte. Toda a nossa expressão de responsabilidade do reino de Deus, e é aqui que eu preciso chamar a atenção, mais uma vez, dentro da proposta da vida abundante, do que está acontecendo. Perceba que toda discussão está... O ato é de adoração de Maria, mas o final da prestação de contas é financeira, e novamente surge a palavra dinheiro. E claro, algumas pessoas abusaram disso. Então, tudo isto aqui chama a nossa atenção. É a forma de Deus nos chamar a atenção. Toda a nossa expressão de importância no reino de Deus está ligada diretamente e proporcionalmente à forma com que respondemos a este reino financeiramente. Deixa eu ser bem cauteloso aqui para você não achar que eu estou criando um ambiente de manipulação. Eu preciso falar sobre a verdade. A expressão de adoração. Não quero saber o valor, quanto vale, se custa ou se não custa. É demonstração de amor e gratidão extravagante. Quebrou e derramou tudo. O egoísta traduz e traz o elemento que move a atitude egoísta: dinheiro. E aí entra todos os outros que se completam. Aquele que cuidava da bolsa, a bolsa que continha o dinheiro, o que cuidava da bolsa era o ladrão que nunca se importou com os pobres. Exatamente agora, enquanto eu estou ministrando essa mensagem, existe uma luta no coração de muita gente. Secretamente, lá no fundo, ele vai falar de dinheiro. Ele vai falar de dinheiro. Ele vai falar das contribuições. Ele vai falar da oferta. Ele vai falar por que eu não trago. Ele vai falar por que eu escondi. Ele vai falar por que eu não sou generoso. O que está acontecendo comigo? Lá no fundinho, lá no fundinho. Por quê? Porque o dinheiro é o único elemento que disputa o coração do homem com Deus. E todas as vezes que se perde a expressão de adoração, só fica a frieza do que o dinheiro significa. Ele e o egoísmo.
E nós somos expostos a um teste diante do Senhor. E aí você vê pessoas celebrando com extravagância, e você controlando, dizendo: você está louco fazer um negócio desse? Quiser, vai ser, pelo amor de Deus. Isso aqui, meu irmão, eu distribuo e mando dízimo para 15 igrejas diferentes, porque eu tenho força financeira. Egoísta, esquecendo que o Senhor está na casa e se move com um propósito. Tem nas mãos o acesso à fonte de provisão que podia resolver. Faz de conta que o Senhor não está na casa e administra como quer. Judas, egoísta, traidor. Porque o que está em jogo aqui, e olha como esse Judas é desgraçado, porque o que está em jogo aqui não é a expressão financeira do perfume, mas é a maior riqueza para Deus. É a verdadeira riqueza de Deus. Qual é a verdadeira riqueza de Deus? Pessoas. Pessoas. O que está em jogo aqui são as pessoas. E o egoísmo de Judas é tão maldito que ele diz assim: se eu pudesse, eu resolveria o problema das pessoas pobres, como se ele fosse o resolvedor da pobreza do mundo, ignorando o doador que é Cristo. Acho que vocês não estão entendendo. Vou falar de um jeito mais simples. Não sei como é que eu posso nem falar isso mais simples do que eu estou sendo dito isso. Quais são as verdadeiras riquezas de Deus, gente? Pessoas. A verdadeira riqueza de Deus são pessoas. Quando você serve com responsabilidade, generosa extravagância em um mesmo lugar, você consolida o entendimento, você estabiliza financeiramente uma casa, dizendo para ela: aumente, cresça, avança para 20 projetos missionários, cresça rápido, compre logo este lugar, defina logo essa casa. Por quê? Porque quando você está organizado e o seu coração é dele, você está acrescentando o ambiente onde as pessoas serão salvas, os teus filhos serão salvos, aonde as pessoas serão curadas, aonde as pessoas serão libertas, aonde as pessoas depressivas se encontrarão com a libertação de Deus, aonde as pessoas oprimidas não sofrerão mais com as ações do diabo, aonde nós teremos força e velocidade para transformar a nossa sociedade. Irmãos, nós estamos aumentando rápido em famílias com filhos autistas. Correu na cidade, as famílias estão correndo para cá. Amanhã, com o pastor Rogério, nós vamos preparar a sala, que é a sala exclusiva para eles. É uma sala ambiente, que comunica a luz, comunica a cor, comunica o ambiente. Só que a sala é desse tamanho, não vai caber em pouco tempo. Não vai caber. E a coisa mais preciosa para Deus são as pessoas. E todas as vezes que você administra com o coração de Judas egoísta, a gente não consegue ir mais longe. Porque quando a gente vê aqui, vê que não tem espaço para mais nada, o Senhor está fazendo algo lindo. Dentro de mais ou menos 3 anos, no máximo, talvez nem isso, teremos uma casa de expressão para atender estas famílias. Aleluia, Deus está nos dando um coração generoso, extravagante para a igreja, segundo o coração de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu olho para Judas e entendo que toda pessoa que é má administradora dos recursos que Deus lhe dá, jamais terá êxito como líder espiritual em nada. Não tem como se sustentar. Não tem como administrar uma falência ou uma administração de ambiente e generosidade que você controla com o coração de Judas, porque você acha o que é melhor e não no ambiente onde Cristo está se movendo. Na casa onde que o Senhor decidiu estar, e eu sei que isso é muito duro para ouvir. Toda pessoa má administradora de recursos não terá êxito. Em algum momento ela vai se frustrar, e a vida do ambiente de generosidade extravagante vai fazer com que ele se afaste.
Será insuportável permanecer ali, porque a própria forca das circunstâncias vai tirar ele de lá. E nós estamos aqui aprendendo com Deus. E o que aprendemos com Deus é precioso. Gente, é uma batalha que vai sendo travada dentro de nós. De um lado tem um espírito da generosidade, do outro lado tem um espírito do egoísmo. E a generosidade precisa vencer essa batalha em nós. Ela precisa vencer essa batalha em nós. Algumas pessoas não entendem o que significa generosidade na prática. Mas olha o texto e olha essa experiência. Olha a relação de Maria com Jesus. Olha a extravagância dela sem medida no ato de adoração. E talvez você diz assim: então peraí, pastor, então como que eu posso dar uma expressão, um significado? O que é oferecer ao Senhor algo extravagante? O senhor está dizendo que eu tenho que dar para o Senhor $1 milhão? Então é extravagante se eu der ao Senhor $100 bilhões? O que é uma oferta extravagante ao Senhor? Quando você entrega a Ele a sua vida por inteiro. Quando você entrega a Ele os seus sonhos. Quando você entrega para Ele os seus desejos. Quando você entrega para Ele o seu coração e a sua vida. Quando você entrega tudo para Ele. Porque quando nós formos dele, tudo em nós servirá a Ele. Tudo em nós irá servi-lo. E quando Ele perceber que nós estamos dispostos em servi-lo com tudo que somos, servir com o que somos agora, e dizer para Ele: Senhor, te servirei agora, te servirei amanhã, e depois da manhã, e aonde quer que o Senhor me leve, eu te servirei com tudo que o Senhor me der. A maior oferta, a oferta mais extravagante, é dizer: Senhor, tudo o que eu sou, o meu ar, o ar dos meus pulmões, cada batida do meu coração, o sangue que corre nas minhas veias, sou teu. Teu. Totalmente teu. Quando nós formos totalmente dele, tudo será dele, para ele, para a glória dele. O resto é egoísmo e espírito de Judas, que caminha com Jesus, ignorando o fato de que ele está ali e quer administrar segundo acha que os pobres merecem, como se ele não fosse Deus suficiente para cuidar dos pobres. Fecha os teus olhos por alguns instantes.